Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre TypeScript e a gente vai trazer aqui alguns tópicos avançados do TypeScript. A gente vai ver aqui um pouco sobre como criar uma função genérica. A gente vai ver também como criar interfaces, né, tipagens que sejam genéricas. A gente vai ver aqui um pouco sobre utilitários do TypeScript, né, como o omit, o partial, o pick, e por fim a gente vai ver um pouco sobre o que é o read-only, né, e para que ele serve aqui no TypeScript. Então se prepara aí, vamos lá que tem muita coisa bacana para a gente ver aqui. Então pessoal, eu vou utilizar esse site aqui para a gente criar, conseguir utilizar o TypeScript de forma online, só para facilitar mesmo. E o nosso primeiro exemplo, a gente vai criar então uma função genérica, onde essa função vai receber dois arrays e ela vai retornar um terceiro com todas as informações desses dois que foram passados como parâmetro. Então, para isso, eu vou criar aqui uma função, eu vou chamar ela de concatenate arrays, beleza? Então, eu vou criar aqui, beleza, essa função. Aí eu vou falar que essa função, então, vai receber valores de forma genérica. Então, para isso, eu abro aqui esse maior menor e eu vou colocar aqui nele um T maiúsculo. Por que um T? Pode ser qualquer coisa, pessoal. Pode ser que teste, ou pode ser que generic, mas só que por padrão, a comunidade do TypeScript, ela sempre usa como T. Então aqui vocês vão na internet aí, né, vai ver muitos exemplos, vai estar dessa forma, então a gente vai seguir assim também. Então esse primeiro array aqui eu vou chamar ele de A, né? E eu vou falar que A é um T que eu estou passando ali, array. Então é um array de T. O que é T? A gente não sabe, isso é genérico. E o segundo aqui vai ser a mesma coisa, vai ser um array de T. Então, eu vou estar recebendo aqui algo genérico e eu estou recebendo aqui, então, dois arrays, né, genéricos. E ela vai retornar um novo array, né, que vai ser um outro array de T. Então, a gente vai pegar, vai juntar esses dois. Então, o retorno dessa função vai ser um novo array, né, como que a gente está passando aqui como genérico. E ele está dando erro aqui por quê? Eu estou falando que essa função, ela retorna um novo array. Então, ele está dando erro porque eu não estou retornando nada. Então, coloquei o return, o erro aqui já sumiu. E o return dele, então, vai ser o quê? Vai ser tudo que tem A juntando com tudo que tem em B. Então, usei aqui o spread operator, né, para me pegar tudo que tem no A, vírgula, tudo que eu tenho no B. Então, beleza. Então, essa função, né, ela está funcionando, recebendo aqui valores genéricos. E aí eu vou criar aqui, então, um primeiro array. Vou chamar de array 1. E ele vai receber aqui 1, 2 e 3. E eu vou ter um segundo agora. Ele vai receber aqui 4, 5 e 6. Beleza. Aqui é array 2, não tem espaço. E agora eu vou chamar aquela função let result. Então vai ser aquela função que a gente criou, passando array 1, array 2. E agora eu vou dar um console aqui embaixo para a gente ver o resultado. E eu vou chamar aqui o result. Então beleza, pessoal, o que está acontecendo aqui então? Deixa eu dar um zoom aqui, para aumentar um pouco para ficar melhor a visualização. Não sei se estava ruim, mas agora acho que está bom. Beleza. Então, a gente criou essa função e aqui eu estou passando algo genérico. E nesse caso está sendo números, né? Um number. E aí, quando eu der um console aqui, essa função vai retornar, então, a junção desses dois arrays. Então, eu vou dar um run aqui e ele retornou certinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E se esses números aqui for uma string? Então, eu vou passar aqui, ó. Ao invés de ser number, ela vai ser uma string.
E aqui também. Beleza? Então eu vou rodar novamente e ele imprimiu um novo array de string. Então percebe-se que o nosso array aqui, ele está recebendo, nossa função, ela está recebendo dois arrays, mas só que eles são genéricos. Eu não estou falando que tipo que é. Né? Então pode ser um string, pode ser number, tudo mais. Então esse aqui é o nosso primeiro exemplo de como criar essa função genérica. O nosso segundo exemplo, eu vou apagar tudo aqui. A gente vai criar agora uma função. Essa função vai receber um array e ela vai somar todos os valores que tem dentro desse array. Então, beleza. Então, eu vou criar aqui uma função. Eu vou chamar de sum. Né? E dentro dessa função, eu vou receber um argumento que vai ser um array genérico. Opa. Tá. Agora sim. E aí eu preciso falar, então, eu vou abrir aqui, e eu preciso falar, então, que essa função vai receber algo genérico. Coloquei aqui um T. Beleza. Agora, pessoal, essa função, ela vai somar tudo que tem dentro desse array e vai retornar para a gente essa soma. Então, ela vai retornar um number. Né? Ela vai somar tudo e vai tornar um number. Mas só que eu estou recebendo aqui algo genérico. E esse genérico, eu vou estender ele. Vou dar um extend e vou falar que ele vai ser um number ou uma string. Então, ele vai ser um desses dois. Então, aqui eu estou forçando ele ser um desses dois. No nosso exemplo anterior, ele poderia ser qualquer coisa. Então, aqui eu vou criar aqui um let result, que eu vou inicializar ele como 0, e vou criar aqui um for. Dentro desse for vai ter um let e, vai inicializar como 0, e esse i vai até arg.length. Né? Esse i, então, vai percorrer até, né, o nosso array total, até ser menor, né, que o nosso array total. E aqui eu vou dar um i++. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou pegar, então, o result, ele vai somar, então, o que ele tem, mas aqui eu vou passar tudo para number. Então, se for uma string, aqui eu estou convertendo para number, argumento no índice i. Beleza. Aí, então, a nossa função, a gente criou, ela recebe um array de argumento, né, como parâmetro, ela vai retornar um number, então ele está dando erro aqui por conta disso. Então, eu preciso retornar aqui, então, o result. E aí, parou de dar erro. E isso que eu estou recebendo, eu estou falando que ele vai ser um number ou uma string. Beleza, agora eu vou criar aqui, então, let array1. Ele vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, e aqui eu vou dar um console.log. Opa. Passando aqui a nossa função e dentro dela o array1. Beleza. Se eu der aqui então run, olha só, ele retornou aqui para a gente 15. Então ele pegou tudo aqui, somou e retornou para a gente 15. Agora, se eu passar isso aqui como string, deixa eu duplicar aqui, eu vou falar array2. Beleza, isso aqui também vai ter que funcionar, porque ele vai receber number ou um string. Se eu der um run aqui agora, beleza, recebeu 15 também. Então, ele está recebendo tanto number quanto uma string e está retornando number. Por que, que ele recebe uma string e retorna number? Porque aqui a gente está convertendo. Então, esse aqui, pessoal, foi o nosso segundo exemplo de como criar uma função genérica. Pessoal, esse exemplo aqui, a gente vai criar uma tipagem genérica. Eu já deixei aqui um componente, utilizando aqui o React, já criado. E aí, o que está acontecendo aqui? A gente tem um array aqui de usuários. Eu tenho a tipagem aqui de usuários, que ele tem o ID, o name e o e-mail. Beleza, aqui tranquilo. E aqui a gente está renderizando. Então, eu estou chamando um componente de list, passando para ele um data aqui com esse array de usuários. E aqui eu estou renderizando, então, cada usuário com seu nome e seu e-mail. Beleza, aí a gente vai trabalhar agora nesse componente de list.
Então, ele está aqui em cima. Então, beleza. A gente está recebendo o data e o render item, né, que é o item que a gente está passando aqui dentro do user. Então, pessoal, aqui, esses valores que eu estou recebendo aqui como props, eu vou precisar criar uma tipagem para ele, e essa tipagem, ela é genérica, né? Então, eu posso receber, por exemplo, o ID, eu posso receber o nome e o e-mail, e isso aqui vai ser de forma genérica. Então, para isso, eu vou criar aqui um interface, que eu vou chamar aqui de props, e esse props, ele vai receber algo que vai ser genérico. Então, eu vou deixar aqui o T. E aí, aqui dentro, a gente vai ter o data, beleza? Esse data vai ser um array, né, genérico. Então, essa função aqui, ó, eu vou até falar que ela vai receber algo genérico. E esse algo genérico vai ser o array aqui do nosso data. Então, para isso, eu vou ter aqui um data array, que é o que a gente está passando lá. Beleza. E a gente vai ter também o render item, que é esse item, né? Que é isso que a gente está passando aqui. Então, beleza. E ele vai ser uma função, e dentro dessa função a gente vai ter o user. Então, aqui a gente tem um array de users, e aí a gente está passando um user para dentro dela. Então, aqui dentro a gente vai ter um item, que vai ser do tipo T. Então, se eu estou recebendo um array de T, aqui dentro eu estou passando somente o T. E aí, ele vai retornar para a gente. Eu vou colocar aqui um React Node, né, que vai ser um componente. Então, beleza, então. E eu vou pegar aqui agora esse props e eu vou passar ele aqui, ó. E esse props, então, ele vai receber, eu estou falando aqui que vai receber um T, que é esse T que eu estou passando aqui para a nossa list. Então, dentro dele aqui, eu passo o T. E aí, beleza, já assumiu o erro. E esse ID aqui, por que ele tá acusando um erro? É porque a gente está recebendo algo genérico. Esse T aqui é algo genérico que, inclusive, a gente está pegando aqui na nossa tipagem. E aqui embaixo eu estou falando que eu preciso de um ID. Mas se é genérico, pode ser que eu não tenha o ID. Então, eu não tenho essa garantia. Então, é isso que o TypeScript está falando. Ele está falando que o ID pode ser que não exista no tipo T, já que T é genérico, então ele pode ser qualquer coisa. Então, para resolver isso, eu vou dar aqui um extend, beleza? E ele vai estender, ele vai ter um objeto, né? E esse objeto vai ter um ID number, né? Que vai ser um número. Então, aqui eu estou garantindo que eu vou receber algo genérico e é obrigatório que esse algo genérico tenha um ID do tipo number. E aí eu posso até colocar aqui também essa mesma regra aqui na nossa tipagem da nossa prop. Não tem problema nenhum. E a gente reforça então que aqui dentro desse array, por exemplo, dentro desse item, no caso, né, ele vai ter um objeto e um desses itens do objeto vai ser um ID, né? E aqui a gente vai ter um array de users e dentro de cada objeto desse array ele vai ter também um ID. Então, pessoal, aqui foi um exemplo um pouco até simples, né, de como que a gente cria então não só a função que a gente viu ali nas duas aulas anteriores, mas como que a gente criaria então essa interface, essa tipagem genérica. Agora, pessoal, a gente vai ver o utilitário omit do TypeScript. Então, para isso, eu vou criar uma interface que eu vou chamar de person. Dentro dela, eu vou ter o name, que é uma string. Eu vou ter um age, que vai ser um number, né? A idade do usuário. Eu vou ter um e-mail, que vai ser uma string. E, por fim, eu vou ter, sei lá, um phone, que também é uma string. Beleza. Agora, vamos supor, né, que eu quero criar um novo tipo, mas eu quero usar o person como referência, porém, eu não quero todos esses atributos dele, eu quero só alguns. Então, aí que entra o omit. Então, o omit ele é usado para a gente criar um tipo baseado no que já existe. Eu vou criar um novo baseado no person, porém, eu vou omitir alguns dados dele, ou seja,
eu vou fazer que essa nova tipagem não tenha algum desses dados. Então, para isso, eu vou criar aqui um type mesmo, eu vou chamar aqui de person without contact. Beleza. E aí, eu vou chamar aqui o omit, dessa forma. Eu vou abrir aqui o maior e menor, né? Dentro dele. Aí eu vou passar aqui, vou dar um ponto e vírgula, eu vou passar qual que é a tipagem que eu estou usando como referência, que é o person, beleza, vírgula, o que eu quero omitir dela. Então, eu vou querer omitir o e-mail, eu coloco dessa forma, e eu vou querer omitir também o phone. Beleza. Então, eu estou criando um novo tipo sem o e-mail e sem o phone. E agora, se eu criar aqui um const person omit, e ele vai receber esse tipo novo que eu criei aqui. E aí eu vou criar aqui, então eu vou começar, né, instanciar esses objetos. Ele está dando erro aqui porque ele está falando que o name e o age eles são obrigatórios. Ah, e o e-mail e o phone ele não está falando nada. Por quê? Porque eu omiti eles. Então essa tipagem ela não reconhece o e-mail e o phone, somente os outros dois. Então eu posso vir aqui, o name vai ser indica, e ele ainda está dando erro aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso do age. E o age vai ser 30. Beleza. Agora funcionou perfeitamente. Então eu estou criando aqui um person omit desse tipo aqui, omitindo o e-mail e o phone, né? Então eu vou ter somente o name e o age, e eu estou colocando os valores dele aqui. Bem simples, né, pessoal? Só que isso aqui facilita bastante o nosso dia a dia aí. Pessoal, agora a gente vai ver o partial. Para que ele serve no TypeScript. Então eu vou utilizar aqui essa mesma tipagem do person que a gente criou. E o partial ele serve para fazer o quê? Para a gente criar um novo tipo. Então é do mesmo jeito do omit, eu vou criar um novo tipo baseado em um existente, que é o person. Porém, todas essas propriedades aqui, elas passam a ser opcionais. Aqui elas são obrigatórias. Para elas serem opcionais, eu precisava colocar aqui uma interrogação, né? Então aqui tudo é obrigatório. Com o partial, eu vou criar um novo tipo baseado nele, porém isso aqui tudo vira opcional. Então para isso eu vou criar aqui uma interface partial person, né? Extends. Então partial, que é a função aqui então do TypeScript, né? Esse utilitário do TypeScript. Eu preciso passar qual que é a minha referência, que é o person. Eu preciso abrir aqui chave. Eu vou deixar vazio. Então eu estou criando aqui então um novo tipo, que é o partial person, baseado no person. Porém eu estou falando que isso aqui tudo vai ser opcional, graças a esse partial aqui. Então eu vou criar aqui um const partial person, que é do tipo novo que eu acabei de criar. E aqui dentro, então, olha, ele já não deu erro. Por quê? Porque isso aqui tudo é opcional. Eu posso ou não ter, né? Daquela vez lá do exemplo anterior, isso aqui estava dando erro. Nesse caso aqui não, porque tudo passou a ser opcional. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, indica e o e-mail indica cursos@gmail.com, beleza, funciona perfeitamente. Eu passo o que eu quero, porque todos são opcionais. Então essa aí é o intuito da gente utilizar então esse partial. Pessoal, agora a gente vai ver para que serve o pick. O pick ele é bem parecido com o omit que a gente viu. Então o omit a gente omite alguns valores. Então a gente cria um novo tipo desconsiderando algum desses. Já o pick, ele é o contrário. A gente cria um novo tipo a partir do existente, selecionando um subconjunto, né, para incluir esse novo tipo. Então, olha só, eu vou criar aqui agora um type, que eu vou chamar de person, name and e-mail. E eu vou usar aqui então o pick. E dentro dele eu vou fazer do mesmo jeito, passar o person. Beleza? Mas só que agora eu vou, ao invés de omitir, eu vou falar o que eu quero que seja, o que eu quero levar para essa nova tipagem que eu estou criando.
Então, nesse caso aqui, eu vou levar o name e, preciso colocar assim, e o e-mail. Beleza, vou pôr um ponto e vírgula. Então, eu estou criando um novo tipo usando o picker a partir do person. E eu estou falando que eu vou usar somente o name e o e-mail. O restante eu vou desconsiderar. Então, se eu criar aqui um const person pick, ele é desse tipo aqui. Beleza? Agora ele está dando erro aqui. Por quê? Porque o name e o e-mail, eles são obrigatórios. Então, eu posso colocar aqui o name indica e o e-mail indica cursos@gmail.com. Então, ele é bem parecido com o Omit, mas só que o Omit a gente passa aqui o que a gente quer excluir, né, dessa tipagem como referência, e o Pick não. Eu passo o que eu quero levar, né, para essa nova tipagem a partir da minha referência. Então, aí os dois são bem parecidos, mas só que um tem a funcionalidade de excluir e o outro de adicionar o que a gente quer a partir, então, do person. Pessoal, agora a gente vai ver para que serve o read_on, o TypeScript. Então, eu vou mudar essa tipagem aqui, eu vou chamar ela agora de user, e eu vou ter aqui o name e a idade só. Beleza. Agora, então, eu vou criar aqui um const to-do. Ele vai receber, então, read_on, e eu vou passar essa tipagem aqui para ele. Então, ele vai receber esse tipo com read_on. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? O read_on, ele serve para o seguinte. Quando eu passo um valor para o meu name, para o meu age, esses valores não podem ser editados. Então, eles só vão receber o valor uma única vez e isso não vai poder ser editado. Então, eu vou colocar aqui o name, que vai ser indica, e eu vou colocar aqui uma idade, que vai ser 30. Beleza, até aqui está tranquilo. Agora, se eu pegar esse todo.name e tentar alterar esse valor, indica cursos, ele não vai deixar. O que ele está falando aqui? Ó? Esse valor não pode ser, né, alterado porque ele é um read_on. Ou seja, ele recebeu o valor a primeira vez, esse valor ele não pode ser alterado. Então, esse read_on ele serve para isso. Eu poderia vir aqui, então, ao invés de todo user receber isso, eu vou passar somente o user aqui. Beleza, agora eu consigo, porque não é read_on mais, mas eu posso vir aqui e colocar ele aqui, ó, por exemplo, read_on age. Eu estou falando que somente essa propriedade de age, ela não pode mais ser alterada. Então aqui funcionou perfeitamente. Agora, se eu quiser, né, dar aqui um to-do.age, recebe 40, ele não deixa, porque essa propriedade aqui, ela é read_on. Aqui eu tirei, então a minha tipagem toda não é, porém aqui eu estou falando que o age é. Então aqui ele vai alertar um erro. Então é para isso que serve esse read_on. Então pessoal, se a gente vier aqui, ó, TypeScript utilitários, tem muita coisa aqui na documentação. Ó. Tem o partial, que a gente viu, required, tem muita coisa aqui, record. Então, se você gostou, o omit que a gente viu também. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí, fala o que você achou, se algum desses utilitários você já conhecia ou não. E se você quiser a segunda parte dele, para a gente aprofundar ainda mais nesses outros tópicos aqui, que infelizmente não deu tempo, comenta aí, deixa seu like aí, que quem sabe a gente traz a parte 2 desse vídeo aí, com os utilitários, né, com os métodos que faltou nesse primeiro aqui. Então, valeu, pessoal, e até a próxima.